Vamos começar mais um vídeo. A gente está gravando essas aulas por conta do Covid-19, o coronavírus, e a gente está fazendo o nosso trabalho em home office, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Cada um está fazendo a sua parte. É importante a gente fazer a nossa parte para que a gente minimize os efeitos do que vai acontecer fatalmente. E é importante que a gente mantenha a saúde mental, a saúde emocional, né? Como eu falei no primeiro vídeo lá. Então, com muita serenidade, com muita tranquilidade, a gente vai seguir esse conteúdo aqui. Eu aprendi a mexer um pouquinho melhor. Eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes agora para ficar mais organizado. O outro vídeo eu vou postar agora porque a gente não tem tempo, tá? Então, tô compartilhando com vocês essas informações para a gente poder avançar no nosso conteúdo. E nesse vídeo a gente vai falar de taxa, tá bom? Vamos começar? Taxa é uma contraprestação por uma atividade da administração pública. Então, sempre que houver uma atividade da administração pública, a gente vai remunerá-la a partir de uma taxa. Bom, se é assim, a taxa é um tributo vinculado, diferente do imposto que a gente viu nos vídeos anteriores, né? A taxa ser um tributo vinculado não quer dizer duas coisas. Não quer dizer que o valor efetivamente pago vai exatamente para aquele agente público que praticou a ação em relação a quem pagou. Não, ela vai custear o serviço como um todo, né? Também não quer dizer que o valor seja exatamente o valor gasto com aquele serviço, né? Então o valor ele é estimado. Claro que eu preciso ter não pode ter um descompasso entre a base de cálculo e a hipótese de incidência. Então lembra lá no glossário tributário, dá uma olhada lá. A hipótese de incidência aqui na taxa é uma atuação estatal. E a base de cálculo é o custo aproximado dessa atuação, dessa ação pública em relação ao contribuinte, tá bom? É o custo aproximado, né? Porque a taxa ela vai ficar disponível, às vezes o serviço vai ficar disponível e a pessoa não usa, né? Então, para deixar o serviço disponível, eu também tenho um gasto e esse gasto vai ser custeado pela taxa, tá bom? Então, já entendemos algumas coisas sobre taxa aí que a gente precisa guardar. A taxa, então, ela tem um sentido ressarcitório, foi isso que a gente falou, tá bom? No final das contas. A taxa ela pode ser antes a taxa para ela poder ter validade, né, essa tributação pela taxa, a gente pressupõe a edição de 2 leis, uma de cunho administrativo que vai regular esse exercício de poder de polícia ou prestação de serviço, quer dizer, essa atividade estatal tem que estar regulamentada em lei, né? A gente sabe que o agente público ele age de forma discricionária ou vinculada, mas essa atividade dele, ainda quando discricionária, ela tem que estar regulamentada em lei, né? E aí, existindo essa lei que regulamente essa atividade estatal, a gente vai ter uma segunda lei, que é a legislação tributária, que daí vai dar nascimento ao tributo, e aí no modelo como a gente já falou aqui. Uma coisa importante também para falar, que eu falei de hipótese de incidência de base de cálculo, é que a taxa não vai ter base de cálculo própria de imposto, tá bom? Ela não pode ter base de cálculo própria de imposto. Vamos pensar o seguinte aqui, ó, um exemplo aí de uma taxa, a gente vai explicar os dois tipos de taxa que tem, e já um esclarecimento. Eu estou falando rápido porque você pode pausar o vídeo, tá? Eu quis colocar aqui no YouTube porque assim você pausa, ouve de novo, volta, se você precisar rever a informação, tá bom? A taxa, então, ela não tem base de cálculo própria de imposto, porque senão isso poderia significar bitributação ou, dependendo de como acontecer, bis in idem. A gente vai estudar esses dois conceitos mais adiante, tá bom? Um exemplo, o IPTU recai sobre a propriedade territorial urbana, é um imposto que a gente estudou nos vídeos anteriores. A taxa sobre qualquer atividade que você faça no seu imóvel, ela não vai poder recair sobre a mesma base de cálculo. Imagina, por exemplo, que você vai reformar a sua casa. Então, para reformar, não sei se você sabe, para reformar você vai ter que pedir um alvará. E um alvará nada mais é do que uma autorização do poder público municipal de que você pode realizar aquelas transformações na planta do seu imóvel, segundo o plano diretor daquele município. Então, imagine que o poder público utilizasse para cobrar esse alvará um percentual sobre o valor venal do imóvel.
isso não seria possível, né? Por quê? Porque o valor venal do imóvel já é base de cálculo de um imposto e aí é expresso na Constituição, no CTN, que na Constituição que a taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto, tá bom? Então guarda isso, que essa é uma informação valiosa. Tá, o que a gente precisa lembrar? Que tem duas espécies de taxa. Uma que é essa fiscalização do poder público e a outra que é por um serviço que ele pratica. São coisas distintas, mas nas duas a gente pressupõe uma ação do poder público. Essa taxa de fiscalização, ela vai ser chamada em muitos livros por aí como taxa de poder de polícia. Então é uma taxa decorrente de um poder de polícia. O artigo 78 do CTN, que eu vou pedir para você ler, ele define o que é poder de polícia. É muito importante ler esse artigo. Pausa, lê ele e depois a gente continua, tá bom? Eu espero que você tenha pausado mesmo. Se não pausou, você lê depois. O que é poder de polícia? Poder de polícia é uma atividade da administração pública de fiscalização de atos particulares, tá bom? Então, toda vez que eu tiver que fiscalizar alguém, eu estou exercendo um poder de polícia. A gente não pode confundir com o poder da polícia, né? Que é um outro organismo e que também vai ser custeado, mas vai ser custeado de outra forma. A gente vai falar daqui a pouco desse tipo de serviço. Então, olha só, por exemplo, eu falei do alvará para construir, né? Alvará para construir é municipal. Mas existe, por exemplo, uma inspeção de bebidas alcoólicas. Quem vende bebida alcoólica tem uma autorização especial e para ter essa autorização especial, a pessoa vai pagar uma taxa para ser fiscalizado e ter autorização. A mesma coisa, porte de arma, é estadual. Então, as pessoas políticas, né? Estado, membro, União, Distrito Federal, municípios, Estado, União, Estado, membro, é isso aí, são os 4, eles vão poder cobrar para poder fiscalizar o contribuinte. Toda vez que isso acontece, a gente fala que é uma taxa do poder de polícia, que está definido no artigo 78 do CTN. Ó, vamos pensar o seguinte: dentro da ação vinculada, o administrador público não tem muito por onde ir. Então tá dizendo na lei como é que funciona. Dentro da ação discricionária, ele tem mais liberdade de ação. Ele vai usar a taxa principalmente nesse lugar aí, tá bom? Na discricionariedade dele. Toda vez que uma atividade depender de anuência do poder público, há poder de polícia sendo exercido. E aí posso exigir a taxa. Então é uma correlação lógica. Atividade ou situação de fiscalização, anuência, autorização do poder público, aí uma ação pública e aí eu posso exigir a taxa, tá bom? Então tem essas 3 coisas que são muito importantes para você poder verificar se a taxa pode ser cobrada ou não. Tá, a outra taxa é a taxa de serviço, que eu quero falar ainda nesse vídeo aqui. E aí é importante que a gente entenda o que é serviço. O artigo 79 do CTN vai definir o que é serviço público, que o 77 se refere quando fala de taxa, e o 79 vai explicar que ele tem que ser específico e divisível. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar serviço de obra. Serviço público é diferente de obra pública. O serviço público, ele é uma prestação de utilidade material, ele é concreta, usufruível individualmente, né? Então, por exemplo, vamos pensar na construção de uma ponte. É ponte que chama, né? Construção de uma ponte. A construção de uma ponte, ela acaba no tempo, né? Ela gasta muito mais com material do que com pessoal. E ela é finita. Por isso, a construção da ponte é uma obra pública. Ao passo que o trabalho de limpar essa ponte vai ser eterno, porque a ponte vai sujar todo dia e todo dia vai precisar de limpeza. Então, o serviço público ele é contínuo no tempo, você percebe? Então, o serviço de limpeza da ponte é uma coisa, a obra de construir a ponte é outra. Por isso, o serviço é diferente de obra. Guarda isso aí, serviço público diferente de obra pública. Serviço gasta mais com pessoal, porque o salário da pessoa, todos os encargos e tudo mais, né? É maior do que a vassoura e a pá, por exemplo, né? Toda hora que eu bato na minha escrivaninha, balança esse negócio aí. A obra pública gasta mais com equipamentos ou com material do que com pessoas e ela se conclui no tempo, tá? Além de ser um serviço público e não uma obra pública que vai ser custeada de outra forma, esse serviço público tem que ser específico. Então, qual a diferença de um serviço público geral e um serviço público específico? O serviço público geral, ele alcança a comunidade como um todo,
né, ele é custeado daí por impostos. Por exemplo, iluminação pública. Sabe quem deixa a luz do poste acesa? Bom, o poder público. E como é que ele custeia isso? Bom, ele custeia isso a partir de impostos. Tá, mas a energia elétrica que entra na sua casa, é tudo energia, mas a que entra na sua casa, ela é específica, porque ela alcança um número determinado de pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que não têm água potável, que não têm esgoto, que não têm energia elétrica. Então eu consigo determinar a quem esse serviço público específico está alcançando. E, principalmente, porque ele é específico, né, como esses que eu falei, água potável, energia elétrica, esgoto, ele vai ser divisível. Divisível significa que eu consigo dosar o quanto cada pessoa usou. E aí ela vai pagar só pelo quanto ela usou. Você entendeu? E esse é um termo que no próximo vídeo a gente vai precisar dele de novo, tá? Então, ó, retomando, a taxa de serviço público ela só pode ser cobrada se for serviço e não for obra. Se esse serviço for específico e não geral, ou seja, eu determino quem ele está alcançando. E se ele for divisível, ou seja, eu consigo dosar o quanto cada um usufrui desse serviço. Além de ser divisível, além de eu poder dosar, o serviço divisível permita que eu cobre uma taxa mínima, ou seja, eu deixo à sua disposição. A energia elétrica está sendo fornecida, mas você viajou o mês inteiro, não usou energia elétrica naquele mês. O medidor foi feito e não houve praticamente variação. Você vai pagar por quê? Porque a energia estava disponível para você. Isso chama taxa mínima, tá bom? E agora eu vou deixar para você 4 questõezinhas aqui mesmo nesse vídeo. Eu quero que você verifique a constitucionalidade dessas seguintes taxas. Ó, a taxa letra A de água potável, a taxa de coleta de lixo, a taxa de esgoto sanitário e a taxa de iluminação pública. Deixa eu usar o meu recurso maravilhoso que eu vou fazer agora para você. Olha só, eu quero que você verifique a constitucionalidade dessas taxas aí, tá bom? E aí a gente volta para comentar sobre ela no próximo vídeo e também você faz uma reflexãozinha aí antes do próximo vídeo, se puder, que eu vou deixar esse material aí para você disponível. Até já!